Home Studio. Eu sei que na pandemia muitos fotógrafos precisaram se adaptar e fotografar áreas que nem sempre era do conhecimento deles em casa. E alguns já estavam se planejando ou começaram a desenvolver um sonho a partir desse processo, né, de ter que ficar em casa, começou a olhar para aquele quarto, começou a olhar para um cantinho da sala, começou a olhar para um terraço, começou a olhar para várias áreas da casa onde poderiam se tornar um estúdio. Muita gente usou parte da garagem, outras pessoas tinham mais condições e estão construindo alguns espaços e transformando outros. E agora eu quero falar para vocês alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de ter um home studio. Eu já tive o meu e para mim foi extremamente importante no meu processo de desenvolvimento como fotógrafo. Foi extremamente importante para minha experimentação fotográfica e para construir o meu portfólio. Então, vou falar para vocês e depois da vinheta a gente vai junto e a gente constrói esse pensamento. E vocês podem me dizer se vocês concordam ou não com isso que eu estou falando para vocês. Vamos junto. Fala sonhadoras e sonhadores, eu sou o Paulo Lima e você está no Estúdio Arauá Fotografia. E eu espero que aqui você se sinta bem e à vontade para aprender e compartilhar experiências fotográficas. Se você já está aqui há algum tempo, você sabe que nós temos uma comunidade que se chama Eu no Estúdio Arauá, onde você pode postar as suas fotos no Instagram e por ali nós trocamos diversas informações. Nós trocamos curtidas, nós favoritamos algumas fotos, enfim, nós podemos criar uma comunidade. E a comunidade ela é feita de pessoas como eu e você. Então, se você quer que a sua foto tenha mais engajamento, entra lá, segue a comunidade e também vai curtindo e comentando nas fotos que estão por lá. Então, todo mundo cresce dessa forma, certo? É colaborativa. Uma outra coisa, se você gosta do nosso canal, se você acha que o nosso canal te ajuda de alguma forma, você pode contribuir com ele através do Pix. Tem uma chave aqui na tela, na descrição e no comentário fixado que você pode nos ajudar. Qualquer valor é válido. E lembrando que contribuições acima de R$100 você ainda ganha uma consultoria de fotografia sobre qualquer tema que você quiser. Ah, Paulo, eu preciso estudar, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa. Aqui no estúdio nós também damos cursos de fotografia. Ele pode ser presencial, dependendo da temática do estudo, ou pode ser online. Então a gente pode conversar. Também entre em contato, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas chega de enrolar, vamos falar sobre o vídeo. Ah, pera, desculpa, falta uma coisinha. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, encaminhar para os seus amigos do WhatsApp, encaminhar para os seus amigos que são fotógrafos. Você sabe que as pessoas estão tentando criar estúdios, estão se virando, fotografando coisas em casa, então talvez esse vídeo possa ajudá-los de diversas formas. E você também acaba ajudando o nosso canal. Não se esquece também de se inscrever e curtir, ativar as notificações e ativar o sininho e chega, né? É isso, vamos pro vídeo que eu acho que é mais legal. O que eu quero falar sobre home studio? Home studio, na verdade, é a tradução de você ter um estúdio em casa, né? Hoje todo mundo sabe o que é isso, porque está muita gente vivendo o home office, ou seja, você trabalhar em casa. Para fotografia, caiu o negócio aqui, Para fotografia, existe o mito de que o fotógrafo precisa ter um estúdio, de que o fotógrafo precisa ter um espaço, de que o fotógrafo precisa ter... Não é bem um mito, né? Na verdade, todo fotógrafo quer ter, todo fotógrafo sonha em ter um espaço. Mas para começar em um lugar alugado, para começar em um lugar onde você vai ter um custo a mais, nem sempre dá. Nem sempre você sai de casa para um espaço. Você precisa primeiro fortalecer a sua base, criar... desenvolver os seus clientes, você conseguir ter um fluxo de caixa interessante para que você consiga ter um espaço e para que você consiga bancar um espaço, porque tudo é custo. Então muita gente começa em casa. Eu comecei em casa. Como que eu comecei? Fotografando na garagem, fotografando no meu quarto, fotografando no terraço, fotografando na casa da Gabi, fotografando aonde dava, no salão de festa do prédio do prédio da minha irmã, fotografando nas áreas comuns de alguns prédios de pessoas que eu ia fotografar. Então eu comecei me virando, eu comecei dando um jeito, É aquele famoso assim, dando meus pulos, sabe? Dando meu jeitinho. Foi assim que eu comecei.
E depois de um tempo, eu tive um espaço em casa, um espaço oficial, um estúdio oficial dentro da minha casa. Meu pai se mudou e eu fiquei morando sozinho. Então o quarto, que era o quarto dele, eu transformei num estúdio. Foi um processo cansativo, mas extremamente compensador. Eu tive que tirar infiltração da parede, eu tive que lixar textura, eu tive que mexer em um monte de coisas que eu sei que provavelmente vocês, na casa de vocês, também vão ter que mexer nessas coisas. Vocês vão ter que adaptar, vocês vão ter que consertar, vocês vão ter que reformar, vocês vão ter que fazer uma série de adaptações para que isso funcione. E eu quero falar assim, é muito importante e é muito legal porque no começo do home studio, tudo é experimentação. E uma das principais vantagens de você ter um home studio é você ter a comodidade de poder fotografar em casa. Você poder estar o tempo todo no seu espaço de trabalho. Você poder estar, não precisar sair, não precisar ir para a rua, não precisar desbravar a selva de pedra para conseguir ir para o seu trabalho. Então é muito bom, a comodidade é sensacional. Uma das desvantagens, né? Tudo bem, a comunidade tem a vantagem, você está ali no trabalho, você está ali o tempo todo, mas também tem desvantagem. Uma das desvantagens é, se você está na sua casa, você está acostumado, eu não sei como você é, eu vou falar por mim, eu era meio bagunceiro, então uma das desvantagens é, o quarto que para mim era aceitável bagunçado, quando eu levo um cliente para casa já não é mais. Eu preciso estar com a casa sempre muito bem arrumada. Eu preciso estar com os ambientes onde esse cliente vai ter acesso, onde esse cliente, ou essa pessoa, ou esse amigo que eu vou fotografar, essa amiga que eu vou fotografar, vai ter acesso. Eu preciso que esse ambiente esteja muito bem organizado, que ele esteja limpo. Acho que assim, a higiene é fundamental. A higiene é fundamental. Porque às vezes a pessoa te contrata, ela vai lá, beleza, ela aceita fotografar na sua casa, mas ela chega lá, tá uma zona, tá bagunçado, tá sujo. Essa pessoa provavelmente ela não vai querer fotografar com você de novo, porque a higiene é muito importante, então toma um pouquinho de cuidado com isso. Então a vantagem é você ter a comunidade de fotografar em casa, uma desvantagem é que você vai ter que estar o tempo inteiro com o ambiente muito bem organizado. Vamos falar agora sobre algumas coisas, né? Na parte de segurança. Uma das principais vantagens com relação à segurança é que você vai estar a maior parte do tempo próximo aos seus equipamentos de valor. Então você vai estar com a sua câmera perto, você vai estar com os seus flashes perto, com as suas lentes perto. Isso é uma vantagem enorme, isso é muito bom. Mas é também uma grande desvantagem, porque as pessoas vão ter acesso aonde você mora, as pessoas vão ter acesso aonde é a sua casa. E nem sempre quem te contrata você conhece. Nem sempre quem te contrata tem uma boa... Enfim, você não sabe quem vai estar entrando na sua casa. Às vezes a pessoa vai e leva uma pessoa junto, às vezes a pessoa vai, ou você contrata um maquiador, uma maquiadora. É lógico, a gente contrata pessoas que a gente confia, mas quando a pessoa te contrata da rua, a pessoa te achou no Google, no Instagram ou em qualquer lugar, você não sabe quem é essa pessoa. Às vezes ela já pode ir para o seu home studio mal intencionada, né? Você precisa tomar muito cuidado com isso. Uma dica que eu dou é nunca deixar objetos de valor espalhados pela casa ou pelos espaços que essa pessoa vai ter acesso, e sempre que possível restringir espaço em lugares que não é para ela ir. Então, se você não quer que a pessoa entre no seu quarto, tranque o seu quarto, se possível com chave. Se não é para a pessoa entrar num determinado ambiente, tente deixar o acesso a esse ambiente bloqueado. Pode parecer meio ruim, né? Meio tosco isso, falar, poxa Paulo, mas você está levando a pessoa e você está com desconfiança. Hoje em dia a gente não conhece ninguém, a gente confia nas pessoas que a gente está aceitando ou recebendo na nossa casa. Mas você não sabe qual é a intenção que essa pessoa tem ao ir lá. Então você tem que tentar mais ou menos se proteger. Proteger você e o ambiente da sua família. Uma das principais vantagens e uma das principais coisas que eu acredito que faça ou que seja o pontapé inicial para todo mundo que quer ter um home studio é a economia. Ah, Paulo, economia? Como assim economia? Gente, vamos lá. Vou primeiro falar sobre as vantagens nesse processo, tá? Vamos falar sobre a economia, que eu acho que é o mais importante. Você não vai precisar ter dois espaços. Você não precisa ter internet em casa, internet no estúdio. Não precisa pagar conta de luz de casa, conta de luz do estúdio. Não precisa pagar conta de água, luz, IPTU, aluguel, condomínio. Enfim,
tem uma série de contas que aqui em casa precisa pagar, e se você em casa e no trabalho precisam ser pagas, e se você usa o mesmo ambiente, você pode ter uma internet só. Você vai pagar uma conta de luz só, você não precisa pagar 2 condomínios. Então você consegue ter uma economia muito boa. E geralmente quando você faz um home studio, você já tem o espaço. Você já não vai alugar um espaço para se tornar na sua casa e home studio, você já tem ali o seu espaço. Então isso é muito bom. E por você já estar na sua casa, você já tem móveis, você tem coisas para produção, cadeira, sofá, se você quiser incrementar alguma coisa, às vezes tem um puff, um apoio de pé, um banquinho, tudo isso vira a rotina da sua casa, vira parte do seu ambiente e que também pode ser utilizado no estúdio, também é uma grande economia. Agora as desvantagens com relação a isso é que é o seguinte, né? As contas da casa e do estúdio elas vão se misturar, então é muito importante que você tenha uma noção da relação de quanto você tinha de conta antes e o que isso mudou com o seu estúdio dentro de casa para fazer o percentual de quanto custa, de quanto você está gastando a mais com relação ao estúdio. Então é muito importante ver isso. Uma outra coisa é que você precisa separar a questão casa e empresa. Você precisa ter noção disso, você precisa ter noção de que você, quando está atendendo alguém, ali é a sua casa, mas ao mesmo tempo é o seu ambiente de trabalho. Então você precisa ter essa ideia. Uma coisa que eu não falei, que é uma das principais economias de todas, a economia de tempo. Por que a economia de tempo, Paulo? A economia de tempo é pelo seguinte, você não tem mais deslocamento entre o seu ambiente de trabalho e a sua casa. Eu levava em média 40 minutos, 1 hora, para vir da minha casa para o estúdio e depois para retornar. Então eu ganho aí 80 minutos a 120 minutos, 2 horas praticamente do meu dia, porque eu estou muito próximo do trabalho. Isso eu falo hoje, eu aqui nesse estúdio. Quando eu tinha o home studio, eu já estava no ambiente. Então, assim, o dinheiro, quando a gente gasta dinheiro, ele pode ir embora, mas a gente consegue ganhar de novo. O tempo não tem volta. Então, essa economia de tempo, para mim, eu acho que é a economia mais importante que a gente faz de todas as vantagens. Então, eu tenho também uma outra dica que também é importante, que é, se você contrata alguém para fazer a faxina da sua casa, lembra sempre de fazer essa faxina um dia antes do dia das fotos. Então, você também consegue economizar com a faxineira, porque ela vem, faz a faxina da casa, já vai estar com o estúdio pronto, o home studio já vai estar limpo, para receber os seus clientes, isso também é muito importante. Eu estou olhando para cá que eu tenho uma colinha, tá, gente? Horário de trabalho. O horário de trabalho, ele tem uma pegadinha. Assim, a vantagem dele é que você pode tentar testar qualquer ideia em qualquer horário do seu dia. Você já está em casa, você já está com o seu estúdio, você já está com o seu equipamento, você vai lá e faz. E a desvantagem? Você está no seu ambiente de trabalho 24 horas por dia. Então, pode ser que você passe um pouquinho do tempo ali trabalhando, você trabalhe um pouquinho mais do que é efetivamente saudável. É bom, às vezes no começo a gente precisa fazer muito isso, mas a gente tem que dosar um pouquinho essa relação de ter horário de trabalho. Uma outra coisa que isso pode interferir, como eu disse, se tem outras pessoas que trabalham ou estão em casa, esse horário de trabalho que você tem precisa ser respeitado por elas. E você também precisa respeitar o espaço delas, né? Não adianta você trabalhar em casa e os outros que se lasquem, os outros que se virem para dar conta do espaço. Você precisa também entender que as outras pessoas também têm necessidades, funções, atividades que às vezes precisam ser feitas dentro do horário de casa. Então tem que saber dosar muito bem isso para não virar um problema, para não virar uma crise dentro de casa. E aí, a dica que eu tenho é sempre avisar as outras pessoas sobre o horário que você vai receber pessoas em casa. Nos outros horários, onde você só está trabalhando no computador ou pensando em alguma coisa, isso não interfere tanto. Mas quando você vai receber alguém, é importante que não haja essa interferência interna e externa, né? Nem das pessoas com a rotina da sua casa, nem das pessoas da casa com o ensaio. Às vezes a pessoa não se sente muito à vontade. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é estipular os horários e os dias que você vai trabalhar com as outras pessoas da casa.
Se você mora sozinha ou sozinho, isso não é um problema, você organiza do jeito que você quiser. Quando existem outras pessoas no ambiente da casa, no ambiente familiar, você precisa organizar com elas essas atividades. Então, por exemplo, às vezes a maquiagem, ou a preparação, ou onde ficam os looks, vai ficar na cozinha. É muito ruim estar alguém lá maquiando, preparando roupa, e chega outra pessoa para comer, tipo, a não ser que você monte um banquete para todo mundo, monte ali alguma coisa que todo mundo vai ter acesso, mas é meio chato, então tem algumas coisas que são muito importantes de você ter em mente. Não é legal alguém chegar, faz um lanchinho na frente da equipe toda ali e vai comer em outro lugar. Às vezes as pessoas vieram de outro lugar ou vieram de longe, elas também têm fome. Então é interessante que ou você prepare algo para a equipe ou fica naquele ambiente sem ninguém ter acesso à comida, né? Porque é complicado. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eu posso falar para vocês. Uma coisa legal é sobre os acessórios e as ferramentas que você pode ter em casa. Então, como eu disse antes, você pode usar a sua própria decoração da casa para alguns elementos de foto. Eu já fiz isso. Fotografar na sala, fotografar no estúdio, pegar uma cadeira daqui, pega um sofá, arrasta um pouquinho, pega uma luminária, uma coisa, e a gente vai montando o cenário de acordo com a necessidade da foto, ou para criar uma foto diferente. E aí a desvantagem é que muitas vezes as coisas que a gente tem em casa não são as mais fotogênicas possíveis, né? Então é legal, a dica é sempre pensar na decoração da casa quando você for pensar num home studio, né? Se você tem essa capacidade de decorar pensando nisso, então acho que quando a gente compra alguma coisa, a gente já pode comprar pensando nesse processo de fotos. Bom, eu acho que são essas as principais coisas, eu pulei algumas. Funcionamento da casa, eu falei. Vamos só recapitular as coisas que a gente precisa pensar. Então, as principais vantagens são na comodidade. Então, você tem que pensar aí que você pode ter as coisas próximas. Na segurança, para você estar próximo do seu equipamento, mas também tomar cuidado que você vai receber pessoas de fora. A economia, você não vai precisar bancar 2 espaços diferentes, mas você precisa entender também que você precisa separar o que é trabalho e o que é despesa pessoal, então é muito importante ter essa consciência. Tomar muito cuidado com o horário de trabalho, trabalhar dentro dos horários corretos, poder testar coisas fora do horário, mas lembrar que como você está num ambiente familiar, às vezes alguém já está dormindo, então evitar bagunças fora do horário. E funcionamento da casa, lembrar sempre de avisar as pessoas que você vai receber gente de fora para se organizarem, para não interferirem de um com o outro. Ter os acessórios e as ferramentas à mão, decoração ou alguma coisa para gambiarra, enfim, ter essas coisas sempre à mão. E eu acredito que seja isso. No geral, eu vou fazer uma conclusão relacionada à minha experiência. Então isso eu acho que é muito pessoal e cada pessoa pode ter tido uma experiência diferente da minha. E tudo bem também, não é um problema. E é legal que a gente comente aqui, porque se você teve uma experiência diferente dessa que eu vou falar agora, deixa aqui no comentário, porque é interessante que a gente aprende todo mundo junto. Eu tive o home studio de 2015 a 2017. Isso, foram 2 anos com esse processo. E eu fiz bastante trabalhos em casa, recebi pessoas de diversas classes sociais diferentes, recebi ator, recebi cantor, recebi modelo, fotografei produto, fotografei comida, fiz um monte de coisa nesse processo de home studio. Então a gente teve bastante experiências nesse processo. E a maioria delas foi positiva. Então fiz campanhas de moda, fiz books, fiz fotos e foi muito interessante fazer. E com esse processo eu aprendi muito. Aprendi a limitação do meu equipamento, aprendi a limitação do meu espaço, aprendi o que eu conseguiria fazer naquele espaço, até onde eu conseguiria ir, e para mim foi uma faculdade de fotografia dentro do meu home studio. As desvantagens eu não me sentia muito bem, porque o lugar onde eu morava não era muito bonito, o lugar que eu digo, a rua, até a pessoa chegar lá, a pessoa da porta para dentro não tinha mais problema. Mas a rua onde eu morava não era muito bonita, então eu não me sentia muito bem. Eu tinha vergonha. Eu tinha uma sabotagem com relação a isso.
Então, isso é uma desvantagem muito grande, porque eu já ficava meio desconfortável. Então, eu acho que assim, você precisa pensar sempre em como você se sente, em como é o seu processo, porque isso é muito individual. E sendo individual, eu posso relatar para você as minhas experiências, dar algumas dicas, e a partir daí você desenvolver as suas próprias experiências. Se você curtiu esse vídeo, se você assistiu aqui até o final, não se esquece, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos que estão tentando ter um home studio, que estão pensando em ter um home studio, e me fala o que você acha. Você acha que vale a pena ou você acha que não vale a pena ter um home studio? Você já teve essa experiência? Você já passou por isso? Não se esquece também da nossa comunidade, que é #EuNoEstúdioArauá. Lá no Instagram a gente consegue compartilhar as fotos e ver e seguir a hashtag também. E se você curte o nosso canal, não se esquece também de deixar uma colaboração através do Pix. Tem na descrição, na tela, no comentário fixado. E o valor é a sua escolha. Fique à vontade. E é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu falando com vocês, eu acabei lembrando de muitas coisas que aconteceram no meu home studio, algumas experiências. E talvez em próximos vídeos eu conte pra vocês. E fiquem com Deus, continuem aí usando máscara, álcool gel, que a gente vai passar por esse processo todo mundo junto e vai ficar tudo bem. E em breve a gente vai poder marcar um encontro aí, algum rolê, alguma coisa de fotografia, pra gente poder se conhecer e poder fazer uma bagunça de foto junto, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, gente. Valeu. Nossa, parecia o Miguel Falabella dando tchau agora, lembra? Miguel Falabella no vídeo show, fazia assim, ó, apagava a luz, mano. Caraca, velho, zerou. Zerou. Deixa eu ver se a câmera tá gravando ainda, né? Tá gravando.